Qual linguagem de programação estudar em 2023? Qual linguagem de programação está compensando mais em 2023? É sobre isso que a gente vai falar hoje no vídeo. Eu sou Francisco Citó, sou mestre em ciência da computação e eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência e as mudanças da linguagem de programação. Talvez ajude você a pensar um pouco em qual você realmente quer escolher. Porque eu sei o que é ser aluno, né? Já fui aluno, e o tanto que nós ficamos indecisos ou o tanto que nós tendenciamos a ir para aquelas linguagens de programação mais faladas, que tem mais hype, né? Que saem mais em notícias, que parecem que tem mais empregos e parece que todo mundo tá fazendo. Mas calma, não é bem assim que funciona. Quando eu comecei a programar, existia uma linguagem que dominava o mercado chamada Creeper, nem lembro mais, eu acho que é Clipper o nome da linguagem de programação. Se alguém programa aí, que é mais velho que eu, já deixa aí no comentário, né? Mas enfim, essa linguagem de programação ela estava morrendo, você via praticamente em todos os supermercados por aí, e começou a dar espaço para o Visual Basic da Microsoft e o Delphi. E ao longo do tempo veio surgindo o Java, que realmente engoliu essas linguagens de programação, não foi por um acaso, tá? O Java foi algo muito inovador, tanto com a orientação a objeto, como com a sua máquina virtual, Garbage Collector, enfim, uma série de tecnologias que realmente faziam os olhos dos programadores brilharem, né? Inclusive até hoje, a minha linguagem de programação preferida, a que eu mais me sinto agradável de sentar e escrever código é o Java. Só que eu acabei nunca conseguindo uma oferta de emprego, nunca consegui a oportunidade de trabalhar com Java. Tá? Então, eu gosto por programar, por fazer aplicações pequenas, por atender um ou outro cliente, mas trabalhar em projetos grandes, massivos, eu nunca trabalhei, embora eu goste demais da linguagem. Eu vejo que é uma linguagem muito elegante e que tem um mercado ainda absurdo. Consegui programar mais com PHP por um motivo: servidores Java antigamente eram muito caros. E servidores PHP eram muito baratos, né? Então, quando você chega para um cliente para apresentar um projeto, eu trabalhava como freelancer, eu atendia pequenas empresas, né? Soluções para pequenas empresas. E eu falava, você quer que essa aplicação seja em PHP, que vai custar R$10 por mês, né? Ela no servidor, ou que seja em Java, vai custar 200. Então, muitos optavam por R$10, né? Então, até porque o cliente final, dependendo da sua empresa, ele tá pouco se ligando se você vai programar em PHP, em Java, né? Ele quer simplesmente dar a solução dele. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Toda linguagem de programação, ela vai passando por períodos que elas explodem e que de repente surge uma nova e parece que elas começam a ser menos faladas, e vem uma outra que parece que é maior, e assim sucessivamente. Mas principalmente quem está começando, a gente tem a impressão de que, por exemplo, quando você pesquisa React, sai falando de React para todo lado, parece que todo mundo sabe programar em React. A maioria dos programadores, embora possam não dominar, tem uma certa noção porque já fez lá alguns códigozinhos para brincar, para entender como é que funciona, né? Mas não é bem assim, tá? Não é porque o React, por exemplo, ele tá sendo mais falado, eu mesmo programo mais em React hoje, mas não quer dizer que seja a melhor opção. Por que isso? Porque tem uma balança, tá? Eu já reparei muito isso, desde que eu comecei existe uma balança. Quanto mais a linguagem ela vai ficando famosa, mais profissionais vão surgindo e as empresas também vão aderindo mais a essa linguagem, mas a tendência é que tem mais funcionários do que vagas, então o salário tende a baixar. E aquelas linguagens que são menos faladas, mas que têm um grande potencial de mercado, começam no sentido contrário. Os salários começam a aumentar porque os profissionais começam a mudar de linguagem de programação. Vocês entenderam? Né? Aquela velha conversa de oferta e demanda do mercado. O que eu quero dizer com isso? Não se ligue tanto à linguagem de programação, tá? Não se prenda a isso, até porque você, ao longo da sua carreira, são poucos os sortudos que conseguem pegar uma linguagem de programação e trabalhar com ela o resto da vida. Por exemplo, eu tinha muitos colegas que programavam em Visual Basic,
Eu não tenho nenhum hoje que programa em Visual Basic. Ah, mas tem gente que programa? Com certeza tem. Tem sistemas antigos que rodam durante anos em empresas gigantescas que precisam de manutenção. Então sempre vai ter um mercado, por exemplo, para Visual Basic. Só que eu não conheço mais, né? Esse pessoal foi ficando extinto. Então funciona mais ou menos assim. Eu queria que vocês utilizassem simplesmente para refletir, né? As linguagens de programação, como tudo na nossa vida, ela tem lá uma história, né? Ela tem um prazo vigente, ela tem seu auge e depois começa a entrar em desuso. Tem umas que até morrem, como Clipper. Você nunca ouviu falar de Clipper? Pelo menos eu acredito nisso, né? Ou se já ouviu falar de Clipper, talvez tenha sido em um gráfico falando sobre a história das linguagens de programação. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre 5 linguagens de programação que eu acredito que compense demais você focar e aprender em 2023. O que eu vejo que mais compensa você aprender hoje é o JavaScript. Por que o JavaScript? Porque o JavaScript ele te dá uma possibilidade de usar diversos paradigmas de programação. Para quem não sabe, paradigmas é a maneira que a linguagem de programação ela deve ser codificada para você conseguir gerar os seus softwares. Então ele é uma linguagem muito flexível. Além do que eu consigo utilizar o JavaScript no Node.js para ser um back-end, eu consigo usar no React para ser um front-end, ou em uma simples página HTML você consegue inserir JavaScript. É uma linguagem muito versátil. A segunda linguagem que eu vejo mais aquecida no mercado por empresas grandes, consistentes, que realmente precisam de profissionais e começa a faltar é o Java. Inclusive, o Google, eu estava vendo ofertas de emprego para programadores Java, tá? Tem empresas igual a Hydra, que é gigantesca, que tem aqui no Brasil, que utiliza Java também. Enfim, e outras empresas muito grandes. O Sankhya, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um sistema de gestão comercial também muito grande. Eles trabalham com Java, tá? Então o Java é uma linguagem que eu vejo que dificilmente ele vai perder o potencial dele. Começou com a questão do mesmo software, né? Utilizando as mesmas classes. Você conseguir usar ele tanto em desktop como na internet. Hoje parece uma coisa boba, porque várias linguagens de programação fazem isso, né? Você já faz um aplicativo e depois você vai para televisão, enfim, você usa o mesmo aplicativo praticamente em diversos aparelhos. Mas antigamente não era bem assim, tá? Inclusive o Android, hoje tem o Kotlin, que é muito bem falado, né? Muita gente cada vez vem ganhando mais mercado. Mas o Android há pouco tempo, inclusive até hoje, tem muita gente que programa em Java, né? A linguagem dentro do Android nativo até um tempo atrás era Java. Estou um pouquinho por fora de apps, né? Mas acredito eu que não tenha perdido tanto poder ainda, justamente por causa de versões mais antigas, né? Que elas não podem parar simplesmente de funcionar de uma hora para outra. A terceira linguagem que eu nunca programei, mas eu estudei muito. Na verdade, não vou falar que eu nunca programei, porque eu escrevi lá o Hello World, fiz algumas brincadeiras, né? Acho que quase todo programador sempre pega uma linguagem para gastar lá uma tarde fazendo algoritmos, entendendo um pouquinho como é que funciona. Mas uma linguagem que eu vejo que está muito forte no mercado e realmente está tendo muita vaga de emprego é o Python. O Python é uma linguagem que eu vejo muito clara, muito intuitiva, fácil de se aprender. Uma linguagem que eu vejo que nunca vai morrer pelo visto, né? Que parece até o Silvio Santos, né? A gente vai ficando velho e ele tá lá ainda. Eu vejo que o C é uma das linguagens mais interessantes para você começar a aprender programação, principalmente se você quiser uma vida acadêmica. Com o C, com o C++ ou até o C Sharp, você tem funções que você consegue manipular memória a memória, você consegue identificar onde é que está aquela variável naquela memória com pouquíssima dificuldade, além da performance também. Quando eu estava no mestrado, eu comecei a fazer o software em JavaScript. A ideia do meu software seria para colocar em um celular, né, uma aplicação que fosse gravando, né, em tempo real uma via express, enfim, fazendo a contagem automática dos veículos. Tá? E para isso, claro, eu tenho que fazer o acompanhamento dos veículos, é todo um processamento de imagens. Hoje essa área está um pouquinho mais avançada, né? Naquela época realmente foi sofrido, mas a gente conseguiu bons resultados. Só que eu só consegui bons resultados quando eu saí do Java para o C. Por quê? Porque o Java, a máquina virtual do Java, ela piora a performance do seu sistema cerca de 20%, só por ela estar funcionando.
tá? Então o que que acontece? Esses 20% quando você vai cadastrar em um banco de dados, tá, você cadastra em 0,001 segundo. Opa, ficou 20% mais lento. Tá bom, 0,0012, né? Mas não faz diferença, né? Então, realmente não fazia diferença. Mas para o processamento de imagem, 20% faz você, em vez de gastar 3, 4 dias processando lá a entrada de vídeo, gastar 5, 6, entendeu? Então, realmente faz uma diferença gigantesca. Então, eu vejo que o seu C++... e até o C Sharp, né, é muito usado até porque o C Sharp tem muito poder para aplicações da Microsoft. E a última linguagem que eu trago aqui, eu sei que isso daqui eu vou até criar uma certa polêmica, né? Tem gente que não vai concordar comigo, mas é o PHP, tá? Parece que o PHP tá morrendo, mas o PHP já dominou 90% da internet no mundo. Então imagina só o tanto de projeto que ainda utiliza PHP. Tá? E igual eu falei, o PHP também é derivado do C. O que você aprender com PHP, você vai utilizar, você pode utilizar em Java, em JavaScript. São pouquíssimas diferenças que você vai enfrentar, né? Então, o PHP eu vejo que para quem está começando é uma linguagem muito fácil. Tem também uma documentação muito boa, tá? Eu acho que talvez uma das melhores documentações que eu conheço seja a do PHP. Também ainda tem um potencial muito grande para ficar aí muitos e muitos anos no mercado, tá? É uma linguagem onde você, na maioria dos servidores, encontram hospedagens em PHP ainda as mais baratas, tá? E isso daí influencia muito em projetos, principalmente em pequenas empresas ou em freelancers, igual eu trabalhei muito tempo, onde você pega o problema de uma empresa e envolve, nem que seja um site, uma landing page ou uma aplicação, um e-commerce, enfim, uma aplicação mais simples, né? Deixa aplicações um pouquinho mais complexas. Eu vejo que o PHP é uma linguagem que deixa muito leve o servidor, muito rápido também a resposta. Então, como quinta linguagem que eu sugiro vocês é o PHP, tá? Menos do que as outras, mas eu sugiro bastante ainda, vocês vão encontrar muito mercado. E daqui para frente, igual eu falei, linguagens como PHP e Java, as pessoas estão migrando para outras, estão indo para JavaScript, estão indo... E daqui a alguns anos, né, inclusive já nesse ano, começa a faltar um pouquinho de profissionais nessas áreas. Para escolher a linguagem de programação, eu te dei 5 ideias aqui, mas o que eu vejo que você precisa se identificar bem é o seguinte: quais linguagens que vão te atender melhor, quais tem mais tutoriais, qual tem mais material para você estudar, qual linguagem que você consegue encontrar uma documentação clara, né? Porque é muito complicado também você querer sair um pouco fora dessa curva e falar assim, eu vou aprender COBOL porque eu vi que estão pagando 50 mil reais para programadores em COBOL. Então mesmo, você consegue encontrar empregos raros, tá? Mas ainda tem empresas como bancos, por exemplo, que utilizam COBOL. Só que como é que você vai estudar COBOL? Né? Você já parou para pensar nisso? Talvez o seu caminho seja um pouquinho mais complicado, tá? Então eu vejo que no começo talvez compense você pegar essas linguagens de programação que realmente tem uma documentação, tem um material muito mais abrangente para aprender a programação, para você não ficar sofrendo com coisas sem sentido, né? Do que aprender uma linguagem que ninguém usa para receber um salário alto, só que você tem muita dificuldade em aprender e acabar nunca recebendo esse salário dos sonhos também. Espero que vocês tenham gostado, né? Igual eu falei, eu peço para que vocês se inscrevam, que vocês dêem um like, façam seus comentários. Se vocês não concordam com o vídeo, deixa aqui nos comentários também, eu quero ler o comentário de vocês. Eu tô passando a minha visão, mas cada um tem uma experiência diferente, e assim que a gente consegue agregar informação e realmente trazer uma informação mais rica, né? Lendo a opinião de cada um de vocês, tá certo? Então, obrigado aí, pessoal, e até a próxima.